Audiobook, livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric e Leslie Lutt. Hoje lerei o capítulo 2. A canção mais doce do amor, o anseio de uma geração por um amor melhor. O homecoming do meu último ano de ensino médio foi um desastre, tudo porque um maluco qualquer havia se aproveitado da minha ingenuidade e me convencido de que em outubro daquele ano Jesus voltaria e o mundo chegaria ao fim. Jamais entenderei por que fui acreditar naquele cara. Por alguma razão, no entanto, convenci-me de que em pouquíssimo tempo seria arrebatado nas nuvens para toda a eternidade. E como faltavam apenas algumas semanas para a destruição total do universo, eu tinha de ordenar corretamente as prioridades da minha vida. Ainda faltava um mês para o baile do homecoming, e a maioria das garotas ainda estava disponível. Eu nem vou estar aqui quando o baile acontecer, arrazoava comigo mesmo. Conforme as semanas iam se passando, o problema foi que, além de Jesus não ter voltado nas semanas que se seguiram, todas as garotas disponíveis da escola foram fisgadas por outros caras, menos preocupados com a iminente destruição do universo. Bem, a vida simplesmente teria de continuar. O baile poderia muito bem acontecer sem a presença do bom e velho Eric, que não tinha com quem ir. Só que aconteceu um probleminha. Para meu espanto, fui indicado para a corte. Com isso, eu teria que ir, e teria que ter uma acompanhante. Acabei encontrando uma garota disponível numa cidade vizinha, que era amiga de uma amiga minha. Embora relutante, ela aceitou ir comigo ao baile. Porém, deixou bem claro o que achava. O fato de estar indo à festa com você não significa nada além disso, e espero que você esteja ciente deste fato. Ela era uma morena de cabelos cacheados que, embora muito perfumada, tinha pouquíssimo charme. Devo reconhecer que minha brutal insensibilidade a ela durante toda aquela noite só contribuiu para que o melhor lado não aflorasse. Meu primeiro erro foi esquecê-la durante o baile e perdê-la de vista por mais de uma hora. O segundo praticamente selou meu destino naquela noite. Foi pura inocência de minha parte. Eu estava todo desajeitado, tentando encontrar um jeito de me desculpar pela minha total falta de sensibilidade. E que, além de esquecer que ela estava me acompanhando naquela noite, eu me esqueci completamente de que ela existia. Só me lembrei quando outra garota veio me avisar. A Brand está furiosa com você. Ao que eu inocentemente respondi. Quem é Brand? Então lá estava eu, insensível como uma pedra e vermelho como um pimentão, tentando convencer minha acompanhante de que ela era importante para mim. Brand, falei gaguejando. Você é demais. Você é especial. Ela olhou para mim e bufou de raiva. Foi aí que chegou o meu fim. Nos instantes que se seguiram, meus amigos nos cercaram e a conversa começou a ficar animada. Após algumas piadas, todo mundo estava rindo. Isto é, todo mundo, exceto Brand. Derry, um amigo meu, começou a falar sobre os nomes das pessoas e começamos a rir ao perceber que todos nós assumíamos uma aparência que combinava com o nosso nome. Aquela era a deixa para eu falar algo. Como o brilhante Dom Juan, que era eu, olhei para minha parceira e disse, é um pouco engraçado, mas eu lhe contei que tenho uma gata velha e cheia de artrite que se chama Brand? Brand franziu os olhos e respondeu secamente, é mesmo? Pois eu tenho um cachorro de nariz achatado chamado Eric. Foi a última vez que eu vi a pobre Brand. O lado bonito do amor. Quando se trata de romance, a maioria de nós já quebrou a cara. Quase todo mundo conhece o terrível cheiro que exala de um relacionamento em decomposição. Como Joel, um amigo da faculdade, me disse após levar um fora no sábado à noite, cara, eu sei como começar um relacionamento, só não sei como mantê-lo. Infelizmente, esse não é o problema só do Joel. E por sinal, até a última vez em que me atualizei, ele ainda estava solteiro. Em nossa geração, esse é um problema de proporções epidêmicas. E tem ainda a situação da Margot, de Minnesota. Ela não tem muita pena de Joel, não. Como ela diria, quem dera ao menos ter a oportunidade de estragar um relacionamento com o cara. Independentemente de o leitor se identificar com o Joel ou a Margot, ou com nenhum dos dois, garanto que se identificará com os sentimentos de Kate, uma estudante que está no último ano da faculdade e que já refletiu bastante sobre esse assunto. Eric e Leslie, o meu maior desejo.
disse-nos com grande paixão: é que minha história de amor seja linda. A fala de Kate expressa os sentimentos de toda uma geração faminta de amor que cresceu em meio a preservativos e campanhas de prevenção contra a AIDS. Conhecemos a biologia, mas não sabemos nada sobre o lado bonito do amor. Para falar a verdade, a maioria de nós já chegou à conclusão, lá pelos seus 16 anos, de que o lado bonito do amor só existe mesmo nos antigos filmes de Hollywood, estrelados por atores como Cary Grant e Grace Kelly. Eu conheço o mundo em que o leitor vive, porque vivo nele também. E embora eu não tenha um doutorado em matéria de romance, creio que Leslie e eu temos uma mensagem capaz de revolucionar seu conceito de vida amorosa. Se você possui pelo menos alguma característica em comum com essa geração faminta por amor, provará um gostinho do céu na terra, ao ler e descobrir acerca do lado bonito do amor, que de fato existe. Se você conhece o meu histórico amoroso, provavelmente se perguntaria o que me qualifica a falar sobre esse lado bonito do amor. Eu me pergunto a mesma coisa. Desde o início, nunca levei jeito para esse negócio de relacionamentos. E também tive a minha complicada fase de garoto desengonçado, em que meus olhos eram 4, meu sorriso era metálico, e todas as mulheres bem-intencionadas que me cercavam viam-me como um magrelo urgentemente necessitado de uma de suas comidas encorpativas. Portanto, ninguém pode me acusar de não saber qual é a sensação de ser feio. Quando eu estava no auge dos meus anos de feiura, lembro-me de ter ganhado uma foto no estúdio fotográfico, Olan Mills. Acho que foram eles que me pagaram para tirar a foto de lá, só para não acontecer de ela ir parar no mostruário por engano. Também sei como é sentir-se sozinho. Na verdade, muito depois de aqueles constrangedores anos de feiura terem se passado, ainda experimentei a tóxica mistura de solidão e desejo sexual, que dá a sensação de que o nosso coração está sendo assado numa fogueira crepitante, como um marshmallow. Sei o que é desejar ter alguém para abraçar, para deitar a cabeça carinhosamente em nosso ombro e se preocupar conosco mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Sei o que é desejar ter alguém com quem compartilhar nosso amor e paixão, nossas canções sentimentais, nosso abraço mais íntimo. Sei o que é ansiar pelo lado bonito do amor. Como eu já contei, o Homecoming de 1988 foi um desastre. Não teve absolutamente nada de bonito. Até hoje, me sinto um pouco inseguro quando alguém menciona algum cachorro de nariz achatado perto de mim. Porém, o dia do meu casamento, em 1994, foi incrível, acima de qualquer comparação. Em algum ponto, entre aquele homecoming e a minha lua de mel, todo o meu entendimento sobre o amor mudou. E nesse processo, acabei descobrindo o que falta ao nosso conceito moderno de amor e romance. Descobri o lado bonito do amor, e essa constatação se deu em um local bastante inusitado. A paixão e o banco. Por ter crescido na igreja, acabei acreditando que tudo o que eu vinha a desejar era, de alguma forma, prejudicial para o meu crescimento espiritual. Não farás isso, não farás aquilo. E exclamava o pastor do púlpito, como um trovão, enquanto eu, assentado no banco duro da igreja, sonhava acordado com a Sex Suzy. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que era Deus quem colocava os maiores obstáculos em nosso caminho, a fim de nos impedir de vivenciar as fortes emoções do amor e do romance. Nessa época, teria ficado muito ofendido se alguém tivesse tentado me convencer de que Deus deveria desempenhar um papel ainda maior em minha vida amorosa. Afinal, todos os severos nãos que ele ortogara sobre mim, com tanto esmero, eram plenamente suficientes. Por muitos anos, pelejei para encontrar palavras que expressassem corretamente minhas dolorosas frustrações. Eu era um jovem preso numa constante luta interior entre a necessidade de obedecer aos mandamentos divinos e o anseio de satisfazer as minhas paixões e desejos sensuais. Foi só quando deparei com a seguinte história da tradição popular grega que encontrei a ilustração perfeita para descrever os meus anos de tormento. Se você já tentou combinar suas paixões com o banco da igreja, mas não obteve sucesso, então há uma boa chance de você se identificar com a mensagem oculta dessa clássica fábula grega, a doce canção que nos atrai, baseado na Odisseia de Homero. Em pé no convés de seu grande navio,
O capitão Ulisses exibia uma silhueta poderosa. O sol de tarde reluzia na água, enquanto ele caminhava a passos largos pelo barco, ostentando graça e dignidade. Manter o curso, bradou ele, sua voz enchendo o ar salgado. Dada a ordem, voltou os olhos para o lado direito da embarcação, por onde se começava a avistar uma faixa da terra. Nem mesmo as gaivotas estridentes que voavam no céu, nem o som rítmico da água, batendo contra o casco do navio, foram capazes de desviar sua atenção daquilo que se achava logo à frente. Havia cheiro de aventura no ar, e tudo corria exatamente como Ulisses gostava. Foi então que, em meio aos seus desvaneios, uma voz lhe roubou a atenção. Capitão! O nobre comandante virou-se rapidamente, avistando um marinheiro que parecia preocupado. Seus olhos estavam cheios de temor. Capitão! Exclamou ele novamente, o rosto tomado de medo. Acalme-se, ordenou Ulisses. Respire fundo e me diga qual é o problema. A essa altura, toda a tripulação que se achava próxima já havia se juntado ao redor dos dois, a fim de saber o desfecho de tão importante conversa. Principiou o marujo gaguejante. Ulisses o agarrou pelo colarinho, puxou-o para bem perto de suas fartas sobrancelhas. Vamos lá, rapaz. Se você tem amor à vida, fale, ordenou. O drama se intensificou quando o marinheiro, petrificado, apontou com um dedo trêmulo para o norte e exclamou: A sereia, senhor! O semblante de Ulisses ficou tenso e em um suspiro de temor varreu o navio. As sereias achavam-se logo à frente, prontas para entoar o seu canto irresistível e sedutor, levando os marinheiros enfeitiçados a manobrar o navio em direção às rochas. O seu canto era algo tão doce e sedutor que nenhum homem em cujas veias corressem sangue era capaz de resistir a ele. Ulisses precisava agir rapidamente enquanto ainda lhe sobrava alguma lucidez. Esses demônios não vão nos pegar, anunciou ele a sua aterrorizada tribulação. É isso. Essa música inebriante que elas cantam não vai nos dominar. Hoje não iremos naufragar, rapazes. Todavia, enquanto ainda ponderava sobre o hipnotizante canto, Ulisses começou a sentir sua lucidez ir embora. Foi como se estivesse sendo atraído por um intenso magnetismo, que o fazia desejar ouvir ao menos um breve acorde de célebre canto das sereias. Talvez a gente pudesse apenas desviar das rochas, pensou ele, repreendendo-se logo em seguida. Não, é isso que o canto das sereias faz com todos os capitães que passam por aqui. Todos eles pensam que conseguirão resistir a ele, mas depois perdem o juízo e seguem a doce canção até que se chocam nas rochas pontiagudas e morrem sobre as zombarias dos monstros lá de cima. Não! Ulisses correu até a proa do navio, virou-se e exclamou em alta voz para toda a tripulação o ouvisse. Sei que não passamos de meros homens incapazes de resistir às promessas de um amor envolvente que o canto da sereia nos faz. Todos os navios que nos antecederam foram atraídos por essa canção e se despedaçaram nas rochas onde as sereias se encontram. Mas isso não acontecerá dessa vez, meus amigos. Nós não cairemos na tentação delas. Na verdade, sequer nos deixaremos tentar. Quero que todos vocês peguem um pouco dessa cera de abelha e coloquem nos ouvidos, tampando-os até ficarem surdos, e amarrem-me ao mastro, falou. Os marinheiros se entreolharam um pouco confusos. Já disse, exclamou novamente, amarrem-me ao mastro. Façam um nó bem apertado, depressa. O sol se punha furiosamente, enquanto a obediente tripulação corria pelo navio, a fim de cumprir a ordem de Ulisses. Foi a conta praticamente no mesmo instante em que terminaram de passar a cera nos ouvidos e de amarrar o capitão ao mastro, o lindo e encantador canto de amor das sereias começou a encher o ar suavemente. A música, com todo o fascínio e paixão que transmitia, envolveu o navio sobre as águas, tal qual o calor do fogo envolve mãos frias em um dia de inverno. Todos estavam alheios ao canto, isto é, com exceção de Ulisses, que, amarrado ao mastro, não passara cera nos ouvidos para bloquear a música. Seu sangue começou a ferver de paixão. Desarmarre-me! Gritava ele em agonia. Por favor, desarmarre-me! Ordeno que me soltem, por favor, eu imploro. Os marinheiros, todavia, não conseguiam ouvi-lo e tinham recebido ordens de que não lessem os seus lábios. O canto foi se tornando cada vez mais intenso e belo.
e Ulisses se pôs a gritar com um louco para que alguém ouvisse a sua ordem e virasse o navio na direção da fonte, de onde emanava doce e voluptuosa canção. Enquanto o navio navegava pelas rochas das sereias, Ulisses ameaçou mandar os tripulantes para a prancha, transformá-los em comida de cíclopes e muitas outras formas de tortura, até que finalmente saíram da zona de alcance do canto. Cansado e com o rosto vermelho de tanto lutar, Ulisses foi finalmente desamarrado e caiu exausto sobre o convés do navio. Por quê? Gemeu ele, com a força que lhe restava. Por que é que eu tenho a sensação de que as coisas que mais desejo nesta vida me levam à destruição? Por que devo me privar de algo tão lindo? Hoje o mastro foi o que me salvou do impetuoso anseio que senti pelo doce, porém mortal canto das sereias. Esfolado pela corda? Eu entendo a dor de Ulisses. Cresci aprendendo a me amarrar ao mastro, enquanto ouvia o canto da tentação em seu volume mais alto. Ouvi todos os sermões contundentes e exaltados acerca das rochas da morte. Tinha todos os manuais sobre como suportar o esfolamento que as cordas causam na pele. Li, inclusive, um livro chamado Como Traçar Sua Rota para Nunca Ter de Ouvir nem Ver uma Sereia. Ao longo dos meus anos de adolescência, que para mim foram horrivelmente longos, houve também algumas vezes em que perdi o juízo. Eu era uma especial de Houdini, pois conseguia escapar da corda de fugir do mastro sem que nenhum guarda costeiro percebesse. Eu era um mágico quando se tratava de descobrir maneiras de desatar as cordas, e acabei me tornando um profissional na delicada arte de causar sérios danos aos navios. Como a maioria dos garotos, cresci no vestiário masculino. O tema único das conversas que agitavam o ambiente fazia dali um lugar muito instrutivo. Aprendi muito mais sobre sexualidade passando 2 minutos ao lado do armário de Dona Lúcero do que após ouvir meu pai proferir uma palestra científica de 2 horas na noite em que me levou para dar uma volta em nossa Kombi amarelo-banana, a fim de termos a tal conversa. Dentro de mim ardia o desejo de ter uma companhia feminina, uma pessoa a quem eu pudesse amar e que me amasse também, alguém com quem pudesse ter intimidade. Era gritante a diferença entre os conselhos que eu recebia de Dona Lúcero a respeito do tema e aqueles que ouvia na igreja. Aposto que o leitor é capaz de adivinhar qual deles eu preferia. Minha vontade era experimentar tudo que Dona descrevia para mim. Queria compreender todas aquelas informações, não só na teoria. O problema era que quando eu chegava à igreja e me assentava no banco, sempre ouvia a mesma coisa. Não farás isso, não farás aquilo. E a questão é que esse tipo de ordenança só faz com que um rapaz infestado de hormônios e que está buscando uma forma de desatar as cordas manobre o seu barco do amor, aproximando-se das rochas sem querer querendo, tanto quanto for possível. Só mantive uma aparência de moralidade cristã na área sexual porque pensava que, do contrário, Deus ficaria furioso comigo. Por mais que eu quisesse experimentar todos os prazeres do mundo, não me agradava a ideia de ir para o inferno. Assim eu obedecia às ordenanças cristãs porque precisava e não porque queria. Nesse meio tempo, passei a sentir-me totalmente insatisfeito, infeliz e tolhido. Tal qual Ulisses, eu me achava amarrado ao mastro, ao som do canto sedutor da nossa cultura. Tinha me injuriado com cada centímetro daquela ridícula corda de moralidade que me impedia de seguir o exemplo do meu colega. Minha experiência reflete os sentimentos de toda uma geração de jovens cristãos. A igreja nos ensinou direitinho. Sabemos que não devemos transar com quem quisermos, nem quando bem entendermos. Sabemos que Deus não aprova o canto das sereias. Sendo assim, parece que só nos restam 2 opções: obedecer relutantemente às ordenanças divinas e permanecer amarrado ao mastro, ou chutar o balde e nos arrebentar de vez nas rochas do envolvimento sexual. Bem, é um prazer para mim poder lhe contar que há uma terceira alternativa. Não temos que ficar amarrados ao mastro, tampouco arrebentar nosso navio contra as rochas. Vou lhe contar outra história grega, só que esta um pouco mais inspiradora. Uma canção ainda mais doce.
Não muito atrás do navio de Ulisses e seus marinheiros, surgiu uma grande embarcação cuja tripulação também conhecia os perigos das sereias e das rochas onde elas se assentavam. Capitão Orfeu, disse o primeiro marinheiro, o doce canto das sereias acontece logo ali. Ao ouvir o anúncio, a tripulação se animou e o grande Orfeu se pôs a sorrir. Por todo o navio, as vozes dos marinheiros se ergueram com entusiasmo. A parte da viagem que tanto almejavam estava chegando. Na verdade, alguns deles estavam ali unicamente para ouvir a música. O camaroteiro do navio entregou um estojo belamente adornado ao destemido capitão, que o recebeu com um sorriso astuto nos lábios. Em seguida, o aclamado Orfeu retirou cuidadosamente o precioso instrumento da caixa enquanto a tripulação aguardava ao seu redor, cheia de expectativa. Então, com a graciosidade de um príncipe, ele ergueu o instrumento acima de sua cabeça, fazendo um gesto de vitória ao som dos entusiasmados assovios dos marinheiros. Toque, capitão, encorajou o timoneiro. Todos os olhos estavam fixos no herói do navio. O capitão Orfeu se posicionou e começou a tocar com maestria a mais perfeita música que o ouvido humano já tinha escutado. A melodia envolveu por completo todos os marinheiros que se achavam ali. Pouco tempo depois, a Costa das Sereias sumiu da vista dos marinheiros e o virtuoso músico concluiu a execução da peça que ele mesmo havia composto. Nenhum único homem a bordo foi tentado pela melodia das sereias. Na verdade, nenhum deles sequer reparou no seu canto. Por mais que a Cântiga das Sereias fosse doce e sedutora, o maravilhoso Orfeu havia tocado para sua tripulação uma canção ainda mais doce. Uma melodia diferente. Para aqueles que viveram anos amarrados ao mastro ou que não conseguiram resistir à sedução e deram contra as rochas, é tempo de navegar rumo a melodia diferente. Sei que é muito difícil para nós, que pertencemos a uma geração faminta por amor, acreditar que o lado bonito desse sentimento realmente exista. Mas a verdade é que as histórias de Hollywood sequer conseguem chegar perto da versão de amor que existe na mente e no coração de Deus. É a canção mais doce. E tenho certeza de que quando o leitor escutar essa canção, descobrirá que ela é 10.000 vezes mais magnífica que suas maiores fantasias. Ao nos criar, Deus colocou em nós o desejo de ter uma companhia. Projetou-nos com a capacidade de ansiar intensamente por intimidade nos níveis espiritual e emocional, bem como na esfera física. E não foi para nos submeter a uma tortura cruel que ele nos fez dessa forma, ou incutiu em nós tais desejos. Na verdade, essa era a mais perfeita dádiva que ele poderia nos dar. Tal qual um homem apaixonado presenteia sua noiva com uma delicada e perfumada rosa, a fim de demonstrar-lhe o seu amor. Assim também o nosso amado nos presenteou com a delicada e fantástica capacidade de dar e receber amor e paixão. E quando nos percebemos dessa verdade, descobrimos que ele, na posição de inventor do romance, também deseja nos ensinar a desfrutar desses sentimentos em toda a sua plenitude. Se você, leitor, está se sentindo cansado nos esfolamentos provocados pela corda e sonha desfrutar de um relacionamento cuja doçura seja eterna, saiba que Deus espera ansiosamente que você entre a bordo do seu navio para que ele possa tocar a canção mais doce exclusivamente para você. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18, verso 30. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quem te coroa de graça e de misericórdia? Quem farta de bens a tua velhice? Salmos 103, verso 2, 4 e 5. Contemplando o seu coração. Como você descreveria o lado bonito do amor? Alguma vez já deslumbrou esse tipo de amor? Onde? No que se refere à sua vida amorosa, você acha que Deus está mais interessado em que você cumpra ordenanças ou em ajudá-lo a ouvir canção mais doce? A seu ver, de que maneiras a canção de amor do Senhor difere da canção que o mundo entoa? Qual das duas versões você acha mais atraente? Por quê?
Você está disposto a permitir que o Espírito de Deus transforme a sua postura em relação ao humor e ao romance? Em que aspectos sua perspectiva precisa mudar? Seja específico. Indo mais longe. Separe um tempo para meditar em algumas das gloriosas promessas de Deus presentes nos Salmos 34, 37, 84 e 103. Enquanto estiver meditando, lembre-se de que essas promessas não são meras palavras poéticas. Elas realmente expressam o desejo do coração de Deus para nós. O Deus a quem servimos tem verdadeiro prazer em dar bons presentes aos seus filhos. Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus 11:16. Você realmente crê nessa verdade e espera que ela se cumpra em sua vida? Caso esteja enfrentando dúvidas nessa área, peça ao Espírito Santo que o equipe com uma fé genuína, capaz de fazê-lo crer que Deus é exatamente quem ele diz que é e se importa com a sua vida, tanto quanto afirma se importar. Escreva tudo o que Deus falar ao seu coração.